vindos da atmosfera têm aumentado em vários lugares do mundo. Até mesmo no Brasil. Algum tempo atrás, esses relatos soavam como teoria da conspiração. Hoje, já está sendo divulgado pela grande mídia. Um telespectador de São Tomé das Letras mandou um vídeo pra gente de um mistério na cidade. Um vídeo foi postado em uma página de internet da TV São Tomé das Letras. Ele mostra o céu da cidade e um forte barulho que chamou a atenção de todos os moradores. O barulho foi ouvido ontem por volta das 3h45 da tarde, durou quase 5 minutos. A página diz ainda que, apesar do som constante, nenhum objeto foi visto, mas apenas que havia muitas nuvens no céu. O caso mais recente foi registrado por moradores de um subúrbio da cidade de Portland, noroeste dos Estados Unidos. O barulho insuportável não está deixando as pessoas dormirem. A polícia e os bombeiros foram até o local para identificar a origem do barulho, mas não descobriram nada. Chegaram a cortar o fornecimento de luz, o sistema de alarme e a rede de gás, e até agora nada foi descoberto sobre a origem do som perturbador. Alguns dizem que o som era como o som dos freios de trem. O barulho é sempre durante a noite e tem perturbado também os animais de estimação. Ouçam agora o som insuportável. Ainda não se sabe a origem desse estranho ruído que atrapalha o sono dos moradores da pequena cidade que fica no Oregon. No Brasil, as pessoas também têm registrado esses barulhos. Olha esse som, vocês estão escutando? Olha, como se fosse um som de trombeta mesmo. Igual parou. Meu irmão, que porra é essa? Estranho pro caramba. Caralho! As pessoas querem saber qual a origem desses ruídos estranhos, que até agora ainda não foi descoberto. Enquanto isso, surgem algumas teorias sobre de onde vêm esses sons. Dois renomeados ufólogos brasileiros estiveram na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais, em busca de informações sobre o que teria ocasionado o barulho que vinha do céu e que permaneceu sobre a cidade durante 5 minutos. Quando eu vi, pessoas me marcaram pelas redes sociais, eu vi que houve uma grande manifestação de muita gente compartilhando esse vídeo, né? Principalmente moradores aqui. A gente percebeu que pessoas que estavam lá em cima no cruzeiro, as pessoas que estavam aqui embaixo, todos escutaram esse som que parecia, pelo que a gente escutou, um som sobre supersônico. Ainda o que intriga é que nada foi filmado e nenhuma testemunha que nós conversamos até o momento viu nenhum caça ou nada parecido com um tipo de avião. Pela essa região aqui ser uma região muito rica em casuísticas ufológicas ou mediante esse tema, fica aí também a dúvida, esse mistério, pra gente tentar desvendar esse som, né? Para esse outro ufólogo, tudo isso é um mistério, pois a origem do som ainda não foi identificada. Ninguém viu quem originou esse som. A gente olhando o som que está na internet, é som sônico, é produzido de forma, venceu provavelmente a barreira do som ou está vencendo a barreira do som. Então tem que ser alguma fonte de alta propulsão. Por isso que eu pensei a princípio um caça supersônico, um jato em baixa altitude também. Pois sabe que por lei existe que caça supersônico não pode voar.
na área urbana. Eles têm que ficar a uma certa altitude, justamente por causa disso. E eu já tive a oportunidade de presenciar 2 F5 em baixa altitude, não queira saber. Eu já vi isso. Então, eu só estou chamando de som notificado porque não vimos quem fez esse som, a origem. E também, como era um dia que, pelo menos que eu vi nas filmagens, era nublado, eu pensei na possibilidade de trovão, de raio, mas como durou uma sequência inteira de quase 5 minutos, opa, isso também tá meio estranho. Não dá para identificar a origem, portanto é um som identificável porque a gente ouve. A origem dele a gente não identifica. E se apareceu algum OVNI, algum radar militar identificou e mandou caças atrás, em baixa altitude, podia originar esses sons também que foram ouvidos. Se essa atuação dessa operação embaixo de altitude de caça tiver relacionada com OVNI, jamais eu acredito que eles vão ouvir o público falar. A FAB, Força Aérea Brasileira, ainda não manifestou sobre o caso. Esses ruídos são surgidos por eletromagnéticos ou trombetas do apocalipse. Weird, I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Oh, that was a big one. Esses é mais um mistério entre tantos outros que têm aparecido no mundo, como as crateras que estão se abrindo em muitas cidades. Nuvens estranhas e outros fenômenos. Conforme as escrituras, as trombetas são tocadas por anjos e significa a chegada de um rei. Serão tocadas ao todo 7 trombetas. Elas são anúncios sobre a consumação dos tempos e o cumprimento das profecias. Ao tocar de cada trombeta, acontecimentos despertam o povo de Deus para se preparar para o fim. A igreja precisa conhecer sobre isso para não ser apanhada de surpresa nos últimos dias. Deus envia estes sinais ao seu povo, como João, que ouviu a voz do Senhor como trombeta. Baseado em Apocalipse 17, nós estamos muito mais próximos de ver as trombetas atingirem a Terra numa rápida sucessão. Desde que o Papa Benedito XVI reinasse por um curto período, nós esperamos a primeira trombeta soar sobre nós a qualquer momento. Me Ministério Episcopi Rome, Successore Sancti Petri, vi permanens Cardinalium, di 11 aprilis bis 15º comic. Uma vez que a primeira trombeta for soada, os restos das trombetas seguirão durante o reinado do 8º, o último Papa. Isso quer dizer que Satanás irá controlá-lo a um nível nunca visto nos 7 papas anteriores. Com o encerramento do reino de Benedito XVI, o 7º foi ficando para trás. Esperamos as trombetas começarem a atingir a terra a qualquer momento. O que a Bíblia diz que vai acontecer? Quando a primeira trombeta atingir a terra, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e algo como granizo e fogo se misturavam com o sangue, e foram lançados na terra. 1/3 das árvores foi queimada, e toda relva verde foi queimada. Causará a destruição global da 1/3 parte das árvores e a destruição total de cada relva verde. Para compreender o escopo catastrófico dessa trombeta, nós precisamos avaliar primeiramente a crise precária atual no nosso mundo. Quando a falta de comida atingir a metade dos gastos de uma família pobre, a alta dos preços poderá ser devastadora para milhões que vivem no limite.
Devido à enchente em 2011, a colheita de trigo de inverno na Austrália foi completamente devastada. No último inverno de 2010 a 2011, o Brasil foi atingido pela pior enchente que a nação já experimentou. Isso tem minado substancialmente a capacidade de produção de alimento. A Rússia, terceiro maior produtor de trigos do mundo, ainda está sentindo os efeitos imprescindíveis das altas temperaturas do verão de 2010. Isso levou a importar trigo para o inverno de 2010 para sustentar o rebanho bovino, gado. Em 2010, o Paquistão experimentou a pior enchente gravada na história da nação, levando à destruição das lavouras. Nesse ponto, a quinta parte de toda a população do Paquistão estava embaixo d'água. O impacto dessa devastação na agricultura do Paquistão é inimaginável. A China está sofrendo uma seca severa e de longa duração, que está marcada como a pior seca de 6 décadas. Impactante diretamente a maior região de produção de trigo. Muitos especialistas em alimento da União Nacional acreditam que o mundo não está distante da horrível fome mundial. É estimado que aproximadamente 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo durmam com fome à noite. Centenas de pessoas ao redor do mundo que mal conseguem alimentar-se vão achar muito mais difíceis comprar seu pão de cada dia. Ao redor do mundo todo, o aumento nos preços dos produtos tem levado as pessoas para as ruas. O alto preço de alimentos básicos tem sido citado como catalisador de grande tumulto na Tunísia, a qual mergulha para uma revolução. Protestos se espalham pela Argélia, Marrocos, Iêmen e, mais notável, no Egito. O maior importador de trigo do mundo. O dia que a primeira trombeta atingir a terra, um estado indescritível de colheita do mundo e a terça parte das árvores, incluindo árvores de frutas, foram totalmente destruídas. Nós nem ousamos imaginar as centenas de revoltas que vão engolir as cidades do mundo. No entanto, os seguintes acontecimentos certamente irão acontecer depois do dia que a primeira trombeta atingir a terra. Um colapso dramático e repentino no dólar americano, a moeda corrente do mundo, levando para o colapso todas as outras moedas. Investidores se darão conta instantaneamente que a era da alta inflação estabeleceu-se e os governadores serão forçados a manivelar suas prensas de impressão de dinheiro para conseguir o custo econômico e social, resultando de praga catastrófica. Este choque esmagador virá no tempo que a economia do mundo ainda está se recuperando da pior crise financeira desde 1930. Um colapso instantâneo vai atingir os mercados financeiros e desencadear uma avalanche de pedidos de venda de ações e títulos da bolsa de valores ao redor do mundo, resultando num indescritível caos no mercado capital. Não haverá compradores a preço nenhum, levando os oficiais a fecharem bolsas de valores. Como aconteceu no Egito, uma luta feroz será disparada instantaneamente entre os países com deficiência de alimentos para comprar qualquer quantidade de comida que eles conseguirem pôr as mãos, levando a altos preços para todos os tipos de alimentos. Líderes mundiais correm para apresentar planos para enfrentar esta emergência devastadora, enquanto procuram controlar os problemas alimentares que surgirão em todas as cidades. Uma agitação civil desenfreada vai desencadear nas maiores cidades do mundo e as pessoas de repente se darão conta de que muitos irão morrer de fome. Em lugares que anteriormente jamais experimentou escassez de comida, uma completa avaria na lei e na ordem, quando as pessoas lutam para segurar seu alimento de qualquer maneira. As palavras proféticas de nosso Salvador serão literalmente cumpridas. Na terra as nações estarão em angústia, com perplexidade. Homens desmaiarão de medo, apreensivos com que estarão sobrevivendo ao mundo. No início de 2011, o Telégrafo do Reino Unido reportou que vários países na Ásia, Média, Leste e Norte da África estão comprando arroz, trigo e outros grãos a centenas e milhares de toneladas. Em alguns casos, eles estarão comprando o suficiente para durar um ano. De onde esses países vão comprar grãos que eles precisam para alimentar seu povo quando a primeira trombeta atingir a terra?
Quais países vão querer exportar seus estoques armazenados e limitados de grãos? Quantos regimes serão derrubados quando seus líderes admitirem que são incapazes de garantir até mesmo alimentos básicos para seu povo depois da primeira trombeta? A primeira trombeta vai ser logo seguida pela segunda, depois terceira e quarta. A quinta, a sexta e a sétima trombetas são descritas como ais. Isso significa que elas serão muito mais amedrontadoras e devastadoras do que qualquer coisa experimentada nas primeiras quatro trombetas. Enquanto eu olhava e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa das outras trombetas que estão prestes a ser tocadas pelos 3 anjos. Hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião. Na segunda trombeta, a terça parte do mar se transforma em sangue. Terça parte das criaturas do mar morrem. Terça parte de todos os navios são destruídos. Terceira trombeta. Terça parte da água potável é contaminada. Quarta trombeta. A terça parte do sol e da lua e das estrelas é apagado. Quinta trombeta. Demônios se manifestam como alienígenas e atormentam os perversos por 5 meses, sem matá-los. Sexta trombeta. A terça parte da humanidade é morta em 60 minutos. Mas o restante da humanidade que não morreu por essas pragas não se arrependeu. Pela rebelião persistente e a recusa em atender os alertas das primeiras 6 trombetas, a humanidade chegará ao fim do tempo da graça como resultado em desafiar Deus. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Os impenitentes estarão maduros para provar as terríveis 7 últimas pragas. O terceiro e final ai. O segundo ai é passado, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo viverão a ser os reinos de nosso mestre e do seu ungido, e ele reinará para todo sempre. Quando a 7ª trombeta soar, os reinos do mundo se tornam os reinos de Deus, indicando que a controvérsia entre Satanás e Deus está acabada, e Deus agora vem para reivindicar os seus. Ainda pela comparação das trombetas, nós vemos que cada trombeta sucessiva é pior que a anterior, tomando a 7ª trombeta a mais severa em magnitude. Como a 7ª trombeta é a pior em magnitude e chega um pouco antes da segunda vinda, e as últimas das 7 pragas são as piores em magnitude e chegarão logo antes da segunda vinda, nós concluímos que a 7ª trombeta deve ser a última das 7 pragas. O que segue é que temos aprendido sobre as últimas 7 pragas da Bíblia. Elas serão derramadas depois do fim do tempo da graça. É por isso que são sem misericórdia, porque nelas é consumada ira de Deus. A ira de Deus, a qual será derramada com toda força no cálice da sua indignação. Elas vão começar e terminar rapidamente. De Daniel a Apocalipse, nós aprendemos que o fim da 5ª trombeta até o romper da 7ª trombeta haverá um período de 3 anos e meio. No entanto, a duração das últimas 7 pragas será de apenas 30 dias, alinhadas com a descrição divina do derramar das taças. Elas não serão universais, ou todo ímpio remanescente seria morto antes da segunda vinda. No entanto, as primeiras 6 trombetas empalidecerão em comparação à severidade destas pragas. Os justos vivos, em números mais ou menos de 144.000, também vão experimentar as pragas. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem a luz do sol, nem o calor cairá sobre eles. No entanto, enquanto os ímpios estão morrendo de fome e pestilências, os anjos estão protegendo os justos e suprindo suas necessidades. Para aquele que andar em justiça, a promessa é: o seu pão lhe será dado, suas águas serão
certas. O universo transficará a justiça de Deus no derramar das últimas 7 pragas. E então o Mestre Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são seus julgamentos. O universo não caído vai testemunhar que, mesmo quando as 7 pragas estão sendo derramadas sobre os ímpios, seus corações estão mais endurecidos do que nunca. E os homens sofreram queimaduras dolorosas, e eles blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Mas eles não se arrependeram de seus pecados, nem deram glórias ao seu nome. Muitos dos justos vivos estarão nas celas das prisões ou escondidos em retiros solitários, todos implorando por proteção divina diante do decreto universal de morte contra eles. Os ímpios são convencidos pelas bestas e pelos falsos pastores que a recusa dos justos. Em honrar o dia falso de adoração a Roma, causou as trombetas e as pragas. Será dito por Roma e seus alienígenas que para ganhar novamente os favores do céu, o único caminho é livrar-se dos justos de uma vez. Os justos, que para eles são inimigos. O caminho que será trilhado pelos justos em tempos de aflições e angústias, que tem escrito na Bíblia como o tempo da angústia de Jacó. Nenhuma descrição poderia ilustrar adequadamente a magnitude do que os justos vão suportar sem a intercessão de Deus no santuário celestial. Será da mesma natureza, mas não a mesma magnitude que Jesus experimentou na cruz, quando a face do seu Pai escondeu-se dele. Aos justos será negado o direito de comprar e vender antes do derramamento das 7 pragas, e nenhum homem poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca ou nome da besta ou o número do seu nome. A sua recusa em honrar o falso dia de adoração a Roma e seu recusa em desonrar o calendário de Deus e seus dias santos fará deles inimigos do mundo, o qual imporá a eles uma ordem de não comprar e não vender. Esse vai ser o preço que o povo de Deus vai pagar por não acreditar na marca da besta. No entanto, Deus irá se vingar por estas ações tomadas contra seu povo e trará o comércio global a uma paralisação durante as 7 últimas pragas. E os mercadores da terra vão chorar e lamentar sobre ela, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Durante os 30 dias de pragas, os pecadores vão acordar gradualmente para a dura realidade de que o povo de Deus estão sendo cuidados sobrenaturalmente. De repente, eles cairão em si que estão sendo enganados por Roma e seus alienígenas, que prometeram a eles a restauração da prosperidade e favor divino no mundo, que se livrassem daqueles que se recusavam a honrar o calendário falso de Roma e falso dia da adoração. A esperança de ganhos mundanos e prosperidade materiais pela qual eles sacrificaram tudo para estar seguros agora são vistas na luz da verdade. O desespero e angústia que os ímpios estarão mergulhando nesse tempo têm sido vividamente descritos. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, destilarão águas, e se cingerão de panos de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. O período de 3 dias e meio, o que os ímpios darão aos justos aderir e desistir da obediência a Deus. Em relação ao sábado do 7º dia, vai dar lugar ao fim do período dos 30 dias, ordenados para o derramamento das últimas 7 pragas. No 30º dia, as primeiras 6 pragas serão derramadas no mundo, e os ímpios agora estão prontos para fazer cumprir o decreto de morte universal dos justos. No mesmo momento em que os ímpios estão ansiosos, aguardando para atacar os justos, a
voz de Deus, como o som de muitas águas, descerão como um trovão sobre os ímpios, dizendo: está feito. A voz de Deus não vai só sacudir os céus e a terra, mas vai também provocar o maior terremoto da 7ª praga, como está descrito na Bíblia. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Este terremoto vai nivelar todas as estruturas feitas pelo homem em todas as cidades do mundo. Depois da 7ª e última praga, que o grande terremoto provocado pela voz de Deus irá livrar os justos das mãos dos ímpios. Um período de 40 dias irá começar, no qual terminará com a segunda vinda de Jesus. Durante o final do período da história da terra, os santos serão glorificados quando Deus obrigar os ímpios a que venham e adorem prostrados aos seus pés, e saibam que eu os amo. Os 10 líderes mundiais, representados pelos 10 reis, que foram enganados em rendição a seu poder e autoridade pelo poder da besta, agora vão direcionar sua raiva e poder para besta, que vão odiar a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus colocou no coração deles que cumpram o seu propósito e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Nós acreditamos que a qualquer momento a primeira trombeta vai soar, seguida pelas demais trombetas, em rápida sucessão. Agora que o reino do 7º Papa Bento XVI chegar ao fim, as trombetas vão atingir a terra durante o reinado do 8º. O único propósito das trombetas e de conceder à humanidade um chamado final para um despertamento. Antes que Deus retire seu espírito completamente da terra e cele o destino de cada ser vivente, o mundo está à beira de testemunhar eventos cataclísmicos, sem precedentes, através dos quais Deus vai prender a atenção de cada pessoa na Terra. Agora que o curto reinado do 7º Papa está chegando ao fim, nós esperamos ver as trombetas atingirem a Terra numa rápida sucessão durante o breve reinado do 8º, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Parece que o mundo está chegando ao fim, conforme as Escrituras. Será que esses sinais se referem à vinda de Jesus Cristo?